E você pode fazer a sua participação através do nosso WhatsApp, que é o 649-9988-4400. Basta mandar a sua mensagem, sua pergunta, o nosso bate-papo, a sua sugestão de assunto para ser visto aqui no Sucesso no Campo, ou até mesmo para levar a equipe do Sucesso no Campo até o seu evento. Basta, então, entrar em contato conosco, 649-9988-4400, ou pelo nosso e-mail, contato@sucessonocampo.com.br. Nós estamos recebendo em nossos estúdios Thaisa e César. Boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, Thaisa, nós vamos começar falando, primeiro, o que é a medicina ocupacional? Boa tarde, Fabélia. Boa tarde, telespectadores. A medicina ocupacional hoje, ela abrange a área do trabalhador. Então, seja produtor rural, seja pessoa física, pessoa jurídica, todo aquele que admite funcionário precisa da medicina ocupacional, que são os programas regidos pela legislação do trabalho. Então, esses programas visam cuidar Seria do bem-estar? Do bem-estar, da saúde do trabalhador. Então, esses programas, existem programas específicos para produtor rural e programas específicos para empresas jurídicas que se estabelecem na cidade. Então vamos falar mais do rural, não é? Sim. Porque o nosso foco maior... Agora eu te pergunto, isso aí é legislação nova, coisa recente? Não, esses programas eles são obrigatórios desde a década de 70, 80. Então, eles são obrigatórios. Admitir o funcionário, qualquer quantidade, independentemente do número de funcionários, ele é obrigatório. E o do rural a gente chama de PGSS-MAT-TR. É um nome Socorro. bem complexo. E o que isso significa? Então, esse plano da área rural que ela acabou de citar, que é o nosso programa de gestão de saúde, segurança e meio ambiente do trabalho rural. Nossa, então, por isso que ele é PGRSS-MATR. Ele é bem extenso mesmo. Isso. Temos a NR31, que é a diretriz que a gente segue, das normas regulamentadoras, né, constituídas pela CLT. Acho que ele já passou bastante. A NR31 ela já está bem conhecida, né? Está bem conhecida. Senar, sindicato, todos já trouxeram vários cursos para trazer orientações com relação à NR31. E a partir de 2005 que foi criado esse programa, antigamente ele atendia como se fosse uma empresa também urbana, que era o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e o PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. E esse programa hoje, né, abrange como se fosse esses dois programas na área rural, que é o que a gente vai na propriedade, faz o diagnóstico, o levantamento desses riscos e determina quais os tipos de exames de acordo com cada função. César, agora esse detalhe, fazer essa visita, como é que é o produtor na hora que ele vai contratar, qual que seria ali, para a gente passar a orientação bem adequada para ele? Ele vai contratar o funcionário, ele já tem o funcionário lá que não passou por esses exames, que não passou por esses detalhes, como é que ele faz? Tem jeito dele se adequar hoje para aquele que já está na atividade? Vamos falar primeiro desse que está. Qual que é o processo que ele deve fazer? Sim, o primeiro processo seria tal que realizando essa documentação. Para a gente estar avaliando. Ele procura quem, num caso desses assim? Porque lá na cidade dele, ele deve procurar um contador, ele deve procurar um médico, um consultor, como é que seria? Primeiramente, a própria contabilidade provavelmente sai uma indicação, né, para estar realizando essa documentação, porque muitas das vezes é necessário na própria contabilidade esses documentos, principalmente para quem já foi autuado, né, pelo Ministério do Trabalho, tem que apresentar esses documentos para sua defesa. Então, mas caso ele queira procurar um profissional, ele pode estar procurando um engenheiro de segurança, uma empresa voltada, né, igual a gente, de medicina do trabalho e segurança do trabalho. Então, ele está procurando um profissional para estar orientando melhor. Então, tem as empresas especializadas para essa assistência, para esse suporte. Sim, tem as empresas especializadas, né, qual vai dar uma orientação melhor e vai poder fazer um diagnóstico melhor da propriedade. E lá na propriedade, tem que vistoriar, tem que checar, porque às vezes o produtor tem medo de apresentar. É melhor ele apresentar e tentar sanar os problemas ali, as deficiências, do que ele ser fiscalizado, né? Sim, hoje o grande problema nosso é que o produtor ele é ciente que ele está irregular, principalmente com a adequação física da propriedade.
E aí, muitas das vezes, ele não quer realizar esses documentos porque a gente vai ter que mostrar essas irregularidades para a gente, né? Só que, como toda irregularidade, tem um prazo. Né, para adequação. É possível ali, quando ele dá esse primeiro passo, caso haja uma fiscalização, ele apresentar ali para um fiscal, eu já estou... E assim, essa boa fé dele contar com um prazo para ele se adequar? Sim, por isso que a gente orienta, primeiramente, é o quê? O desenvolvimento desses programas e os exames, que esse é o primeiro passo, né, para ele depois partir para a estrutura física. Quando fala dos exames, eu falo assim, mas o meu funcionário, na hora que ele foi contratado, eu mandei ele lá, ele fez o exame. É aquele exame, tem validade? É só aquele exame? Qual que é a orientação? Não, muitas das vezes o que acontece hoje? O produtor faz muito só o exame clínico, né? O seu colaborador, mesmo, aquele que só passa pelo médico, né? Faz aquelas perguntas e diagnosticar, não tem como você fazer um diagnóstico mais complexo, né? Somente com o exame clínico. E isso também é baseado, o laudo que o médico dá é baseado na resposta que o colaborador ali dá, não de um exame, de nada, né? Sim, por o produtor não ter os documentos, ele também não sabe quais que são os exames específicos, né, para determinar cada função. Porque muitas das vezes eu posso ter a função de operador de máquina e outro colega meu ter a mesma função de operador, mas nós desempenhar atividades, riscos diferentes. Então, talvez, né, eu tenha um risco, por exemplo, de mexer com produtos químicos e aquela pessoa esteja na mesma função e não tem esse risco, ela não trabalha somente com as máquinas e equipamentos. Por exemplo, um operador que faz pulverização, ele tem uma situação, um operador que faz colheita, ele pode ter outro risco, seria por aí? Isso, é onde que entra a parte que é a do RH, que é onde a gente faz esse diagnóstico, né? Verificando se a pessoa é somente um operador comum, de acordo com o CBO dele, de acordo com a classificação brasileira de ocupações, ou se ele desenvolve outras atividades além daquela, onde entra principalmente a questões dos químicos, né, dos agrotóxicos, onde a gente vem e remaneja essa função junto com o RH. Uma situação bem comum que a gente vê na propriedade é o operador que vai lá e faz o abastecimento da máquina, né? O abastecimento de combustível. Sim. Isso aí pode gerar algum problema, pode desempenhar ali dentro dessa saúde do trabalho ali algum problema para ele? Sim, a gente... Que seria a orientação adequada? De acordo com a NR16, todo mundo, né, que mexe com líquidos e combustíveis inflamáveis, né, tem o direito de receber a periculosidade. E um treinamento, né, de acordo com a NR20, que a pessoa tem que estar capacitada. Na propriedade rural, a gente pode determinar uma pessoa específica, né, para estar realizando esse abastecimento. Não significa que vai ter que pagar para todos. A gente pode separar uma pessoa e colocar ela responsável por aquele abastecimento. Porque muitas vezes o produtor pode falar assim, mas eu não preciso de um frentista, de um bombeiro, né? Porque em algumas regiões o nome popular seria de bombeiro, né? Eu não preciso de um bombeiro todo dia na minha propriedade, não tem condição de pagar para ficar ali só por conta disso. Tem sugestões, ou seria assim, eu vou eleger o que está ali fazendo uma função X e só ele faz o abastecimento, ele acumular uma função junto? Sim, junto. Só que daí só ele que vai receber aquele adicional, Isso, só ele que vai ficar, vamos dizer assim, exposto àquele risco. Eu coloco 2 funcionários, que no dia da folga de um tem o outro? Sim, geralmente a gente recomenda colocar 2 pessoas responsáveis. Justamente por causa disso. Isso, quando um estiver ausente, o outro esteja no local. E de preferência, principalmente aqueles trabalhador que se aloja na propriedade, né? Que tem moradia fixa dentro da propriedade. Essa questão do alojamento, ela também vem dentro desse programa todo para ver se ele tem uma residência com uma casa, porque a gente sabe que algumas propriedades, as maiores, ali tem uma agrovila quase, né? Que ela tem ali 4, 6, 10 casas, algumas situações até mais, outros têm o alojamento. Isso aí também é observado dentro dessa segurança? Sim, dentro do programa a gente faz esse diagnóstico, né? Dependendo muitas das vezes por setores, de acordo com como a propriedade está dividida, e a gente é feita essa avaliação. E a gente passa algumas recomendações e algumas situações que a gente encontra de irregularidades, principalmente voltada para alojamento, que muitas das vezes a pessoa não está bem alojada, né? Não está conforme, entendeu, a norma. Então a gente passa algumas recomendações para o produtor vir se adequar.
na estrutura tanto física quanto a alimentação, todas essas situações a gente faz uma avaliação. A cozinheira, ela também se encaixa nessa questão? Porque às vezes nós estamos falando aqui do operador, nós estamos falando lá do pessoal que vai ficar alojado, nós estamos falando de quem vai abastecer uma máquina, mas e a cozinheira? Também, por isso que a cozinheira tem uns exames até um pouco diferenciados, né, por estar mexendo com alimentação, né, toda essa situação, tem uma situação de risco também, né, porque está mexendo ali, né, com panelas quentes, né, com vapores, então tem toda uma situação de EPI, ela mexe muitas das vezes depois que termina de cozinhar com água, né, que faz a limpeza do local, tem a umidade, então a gente faz uma avaliação e determina alguns exames que geralmente são um pouco a mais que o normal, que a gente fala, né, porque ela tem vários riscos ali somente numa função. E isso aí tem um número fixo de funcionários que eu precise fazer todo esse processo, a partir de quantos funcionários? Como é que funciona? Hoje a norma traz que a partir de um funcionário que você tenha registrado, entendeu, tem que desenvolver esses documentos, independente se é propriedade rural, se é empresa, né, urbana. Esses documentos, esse programa, você desenvolve ele para mim. Imagine que eu sou a empregadora, você vai lá na minha propriedade, me apresenta o que eu tenho que me adequar, e aí eu tenho que me adequar primeiro, para depois você fazer esse documento, ou você já faz esse documento com as instruções daquilo que eu tenho que me adequar? Sim. Primeiramente, você não vai adequar de imediato. É que às vezes são muitas coisas, eu não consigo fazer de uma vez. Sim, por isso que a gente cria no documento um cronograma de ações, onde vão ser desenvolvidos no decorrer do ano. A gente vai enumerar diversas atividades, da qual está irregular, para você desenvolver. E vai tipo te dar assim, um prazo. Em 3 meses eu faço X, Isso. em 6 meses eu faço a outra coisa. Por isso que a gente começa com o desenvolvimento do quê? Dos exames, dos documentos, entendeu? Daí vamos partindo para as outras partes, né? Uma parte mais fácil e depois uma mais complexa. É, uma parte que é a principal que a gente, né, então, considera. querendo, tem jeito de organizar. Tem jeito, sim. E aí, você terminou, fez esse programa, você me entrega, porque se eu tiver uma fiscalização lá na minha propriedade, como é que eu faço com o fiscal? Eu vou ter lá um documento? Sim, esse documento tem que ficar na propriedade. Para a gente, quando sofrer algum tipo de fiscalização, a gente tem que apresentar, né, para o fiscal do Ministério do Trabalho. E isso tem que ser condizente com a minha realidade. E condizente com a realidade, né? Provavelmente ele vai olhar o documento, vai pedir um período, né, para avaliar, e ele vai percorrer, né, a propriedade rural, né, vendo se condiz mesmo a documentação com aquela realidade da propriedade. Imagina que eu sou uma pequena produtora, eu tenho ali um funcionário que ele está em diversas funções. Isso aí pode trazer algum problema maior? Isso aí pode, porque aquele que é o caseiro geral, ele também tem que passar por todo esse processo? Tem que passar por todo esse processo, onde que entra principalmente a parte do RH, para a gente ver, entendeu, qual atividade, qual CBO ele vai se encaixar melhor. Então, por isso que a gente faz essa avaliação, faz algumas perguntas para os funcionários, ver como que ele desenvolve esse trabalho, e a gente vai remanejar ele de acordo com a realidade dele mesmo. Bom, nosso tempo ele já está quase esgotado, a Thaisa quase nem conversou aqui e ainda temos muito para explorarmos e falarmos, porque ainda tem aquela parte administrativa também da propriedade, né? Isso aí também leva para essa avaliação toda? Sim, a parte administrativa também a gente avalia. E esse programa que você vai lá na minha propriedade, faz, eu estou numa vontade de ter uma propriedade, vocês estão vendo, né? Você me apresenta ele vale por quanto tempo? Ele tem duração de 1 ano e ele tem que ser reavaliado todo ano. Diferente do LTCAT, que é um laudo, que esse é somente se a gente mudar a estrutura física da propriedade. Mas os programas de segurança, eles têm que ser avaliados anualmente. Então a gente pode dizer assim que seria como aquele alvará de funcionamento que a empresa urbana tem. Então vem a fiscalização, checa, dá a olhada, o bombeiro, a vigilância sanitária, a parte de técnica urbana, pronto, deu o alvará, ele vale por 12 meses. Sim, porque muitas das vezes você não vai conseguir cumprir o cronograma que a gente determinou, você vai precisar de mais tempo, né? Então a gente sempre tem que estar avaliando, e o Ministério do Trabalho gosta, né, que é meio que uma fiscalização, né, para o produtor. A partir do momento que ele realiza os documentos, a gente está o quê? Tendo uma gestão na propriedade, né? Uma gestão entre aspas de segurança, que não é uma gestão diretamente, porque a gente não vai lá não vai estar todo dia, mas a gente vai estar o quê? Sempre em contato com esse produtor, né? Avaliando essa propriedade, o ambiente, vendo a saúde ocupacional dos funcionários.